As ações da Azevedo e Travassos caíram 47% nos últimos 12 meses e só em 2024 caíram 30%. Nesse vídeo eu falo para vocês a respeito da tese da empresa e se eu acho que é uma oportunidade ou uma armadilha. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Lembrando que eu tô trazendo esse vídeo aqui porque um inscrito pediu pra gente falar de Azevedo, então lembra de comentar aqui e sugerir temas e empresas que vocês querem ver aqui no canal, que pode ser que o próximo vídeo seja um pedido seu. Antes da gente falar dos resultados recentes e do possível potencial dessa empresa, eu quero explicar um pouco para vocês sobre quem é a Azevedo e Travassos, como a gente nunca trouxe aqui no canal. Basicamente é uma empresa centenária, são mais de 100 anos de história e ela tem 3 modelos de negócios diferentes dentro da empresa que você compra na bolsa no ticker AZEV4 ou AZEV3. O modelo de negócio tradicional dela, que é responsável pela maior parte do resultado, é a parte de infraestrutura. Então é uma empresa que foi reestruturada em 2019, a gente já vai falar sobre isso, e ela presta serviços de infraestrutura, né, de construção ali para outras empresas do setor de infraestrutura. Então, empresas de saneamento, empresas de rodovias que precisam construir ali nas suas rodovias, contratam lá a Azevedo e Travassos, né? É uma empresa que parece muito uma empreiteira, então lembra bastante a Odebrecht, né? Que é contratada para construir, fazer alguma obra, fazer alguma coisa. Ela tem também a Heftos, que ela comprou em 2021, no meio de uma reestruturação. É uma empresa focada em atender o setor de óleo e gás, com construções também, com montagens de plataformas e o descomissionamento, que é basicamente desmontar, né? Você vai lá, monta, explora o petróleo por bastante tempo e uma hora você precisa desmontar, então você contrata a Heftos. E ela tem também, talvez, o segmento que mais chama atenção ultimamente, a parte de petróleo, Azevedo e Travassos Petróleo, que é recente, né? Ela já teve um passado com petróleo, mas não vou entrar nisso nesse vídeo. E recentemente ela começou a se reestruturar para voltar a atuar nesse setor por meio de parcerias ou até mesmo por meio de compra de poços já maduro para produção, parecido com o que a PetroRio fez há alguns anos atrás, com o que a 3R e PetroRecôncavo estão fazendo agora. A Azevedo e Travassos é uma das poucas empresas que fez um turnaround bem sucedido, uma reestruturação do seu negócio para tentar voltar a ser rentável e não precisou passar por uma recuperação judicial. Então, mais ou menos lá em 2014, 15, a empresa vendo ali oportunidades no segmento de infraestrutura que estava crescendo muito aqui no Brasil, com projetos aí apoiados principalmente pelo governo, pelo BNDES, e começou a aceitar um monte de projetos. O que aconteceu em 2015, 2016, não preciso falar para vocês, a maior crise econômica e financeira da história do país, PIB caindo, né, toda aquela crise da Dilma, e os projetos todos foram acabados, né? Não tinha mais projeto. E a empresa tinha contratado pessoas, tinha comprado material, tinha comprado ferramenta para fazer as coisas. Então, ela se pegou num problemaço, né? As receitas não estavam mais aparecendo. Vejam que ela faturou 288 milhões em 2015 e o faturamento chegou a cair para quase um pouco mais de 1 milhão em 2019. E ela, né, com todos esses investimentos que ela fez, imaginando que viria essa demanda, acabou passando a dar prejuízo. Já em 2016, o lucro já era baixo, era uma empresa pequena para os padrões da bolsa, mesmo assim ela era lucrativa e passou a dar prejuízo ali em 2016, 17, 18, acumulando prejuízo, inclusive até hoje. Tirando aqui 2021, porque tem um não recorrente, ela teve que vender uma das partes ali, um dos ativos que ela tinha, que era uma parte de engenharia, mas tirando isso, a empresa dando prejuízo não só financeiro final, também por conta do resultado financeiro, a empresa se endividou, então tem juros que ela tem que pagar, mas operacionalmente ela também já estava dando prejuízo, então não estava nada bonito ali para Azevedo e Travassos. Então, para tentar se reestruturar, uma empresa assumiu o controle da Azevedo lá em 2019, fez algumas rodadas de levantamento ali de capital para poder sanar dívidas, trocar por uma dívida mais barata, tentar reestruturar, tentar voltar a vender, esperar esse pior momento passar, porque realmente foram 5, 6 anos sofridos ali para o segmento de infraestrutura aqui no Brasil, para todas essas obras de infraestrutura, para essa parte de empreiteiras, muitas sofreram, né? Tem outras empresas na bolsa que sofreram também por conta desse período de crise aqui no Brasil. E ela começou a fazer rodadas, né, de levantamento de capital, de aumento de capital, de follow-on. Então, teve alguns que a própria Rocket Capital, que foi essa empresa que assumiu o comando, começou a participar. Então, 153 milhões, por exemplo, aqui no ano de 2021. A gente teve uma outra rodada de 43 milhões aqui no ano também de 2021, já no início de 21. E mais recentemente, em dezembro de 23, ela fez mais um aumento de capital de 215 milhões. Então, a empresa, depois de todo esse tempo, depois de sofrer bastante, ela hoje está com as dívidas sanadas, ela tem ali receita, como a gente viu.
ela voltou a ser, no mínimo, rentável aqui e dá algum lucro operacional, então ela tem margem bruta positiva, por exemplo, mas ela ainda está longe de ser uma empresa madura que dá ótimos resultados. Ela ainda é controlada pela Rocket por meio dessa Nemesis Brasil Participações, que tem 36% das ações ON e 9% das ações PN. A maior parte dos acionistas que não são controladores tem as ações ON, né? Então não tem poder de voto. Mas por conta disso a Rocket é que controla, mas também tem alguns outros acionistas de relevância na empresa. E o que tem acontecido com a Azevedo nesses últimos anos? Nessa matéria aqui do Brasil Journal, ela é bem legal porque ela resume alguns pontos que eu acho bem relevantes e eu vou tentar aqui separar falando de cada linha de negócio daquela. A parte de empreiteira, a parte de atendimento ao setor de petróleo e a parte de produção de petróleo. Então a empresa, o CEO da empresa, né, que fez todo esse turnaround, deu uma entrevista em setembro de 2023 falando das perspectivas dele para a empresa, né? Lembrando que ele assumiu essa empresa com uma receita de pouco mais de 1 bilhão, uma dívida líquida de 200 milhões e um PL negativo de 240 milhões. Em pouco tempo, né, pouco mais de 2 anos, a empresa passou a faturar ali cerca de 480 milhões no ano de 2022 com uma dívida zero. Então, realmente foi uma reestruturação bem sucedida em muito pouco tempo. Eles comentaram que eles estão bem otimistas por conta da aprovação do marco do saneamento, da lei do gás e do marco das rodovias, porque isso cria um círculo virtuoso para o setor. Muitas empresas vão ser literalmente obrigadas a investir em infraestrutura, principalmente ali na parte de saneamento, nos próximos anos. E para que esses projetos saiam do papel, muitas dessas empresas precisam contratar empresas que prestam serviço parecido com o que a Azevedo faz. Então, ela comenta aqui que vão ser mais de 800 bilhões investidos nos próximos anos, nos próximos 5 anos. Eu acho que esse número está um pouco superestimado aqui, mas será muito dinheiro investido nesse setor nos próximos anos, em rodovias, saneamentos, portos e ferrovias, e ela espera capturar parte desses valores, né? E já vem capturando, na verdade. O backlog de contratos da empresa chegou a passar de 1 bilhão no ano passado ali. Então, backlog é basicamente o tanto de pipeline de projetos que ela venceu, né? Então, quando, sei lá, por exemplo, a Sanepar, ela precisa fazer um projeto para expandir a sua rede ali de esgoto. Ela chama lá vários competidores que competem por esse valor. Essa competição entra no pipeline da Azevedo. Então ela tem lá no pipeline vários projetos que ela está competindo. Na hora que ela vence, ela chama isso de backlog. Então ela tinha mais de 1 bilhão que ela já venceu, que ela ia trabalhar, que ela ia faturar e que ela ia vender nos próximos 18 meses, isso no ano passado, mas continua tendo um valor relevante. Inclusive, no final do ano passado, ela fechou um contrato com a Equinor que dobrou ali o backlog, foi R$500 milhão somente com esse único contrato que ela fechou. Falando do negócio da Reftos, que é aquela vertente que faz o retrofit de refinarias de poços de petróleo, que atende outras petroleiras para construção, montagem e descomissionamento de poços de petróleo, também há uma perspectiva muito boa de crescimento para os próximos anos. Então, segundo dados aqui da ANP, empresas como a nossa querida PetroRio, PetroRecôncavo, 3Rs vão ter que investir cerca de 50 bilhões nos próximos 10 anos para desmontar plataformas. Então, algumas dessas plataformas estão ficando já no seu prazo máximo ali de validade, já não vão mais produzir tanto, ou não vai valer mais a pena produzir, mas elas não podem simplesmente deixar lá o poço aberto, elas vão ter que contratar empresas que prestam serviços parecidos com o da Reftos para poder descomissionar, né, tirar aquele poço e voltar à normalidade, principalmente nos poços offshore, né, tem contato com a água, tem todo esse perigo. Mas de acordo com o CEO, o grande salto de crescimento da Azevedo Travassos nos próximos anos virá do setor de petróleo, da produção de petróleo, não atendendo outras petroleiras. Então a ideia é a Azevedo Travassos começar a operar poços de petróleo diretamente, com a compra de ativos onshore de micro e pequenos produtores. Então ela não vai comprar da Petrobras ou da Prio, ela vai atrás daqueles micro e pequenos produtores que estão mal das pernas ali, ou não conseguem tocar, ou não tem dinheiro para investir para melhorar a produção, vai comprar deles ou fazer parceria com eles e fazer o retrofit, né, utilizando justamente a Reftos, né, aproveitando as sinergias desse negócio para melhorar esses campos e produzir mais. É uma ideia bem interessante, para falar a verdade. Então, segundo o CEO, eles acreditam que eles podem comprar um poço, por exemplo, que produz cerca de 90 mil barris por dia, de acordo com a análise deles, e chegar a 800 barris por dia. Então, uma multiplicação de quase 10 vezes somente com inteligência e tecnologia. Além disso, tem um upside extra, porque quando ela vai lá e compra essas empresas, ou compra os campos, ou faz alguma parceria, tem a chance de a empresa descobrir que tem mais petróleo do que se esperava naqueles poços, né? Porque
essas certificações foram feitas há muito tempo atrás, com outras tecnologias piores. Então pode ser que tenha essa surpresa positiva de se achar muito mais petróleo do que realmente acreditava-se que tinha, sem contar que hoje a gente tem níveis de Brent, que é o preço do petróleo no mercado internacional, mais altos. Então, mesmo que haja a mesma quantidade de petróleo, pode ser que as novas certificações digam que tem mais porque tem mais petróleo que vale a pena ser extraído. Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas pode acontecer. Então, a própria empresa acredita que tem bastante sinergia com o negócio da Revtos e realmente faz sentido. É uma empresa especializada em melhorar ali a produção e também a descomissionar campos maduros, então deve ter bastante conhecimento a respeito da operação de campos maduros. No mês de abril, as ações da empresa dispararam com o anúncio de uma aquisição no setor de petróleo, justamente com aquela vertente de petróleo. Então, a Azevedo comprou os ativos da Phoenix Óleo e Gás, que é uma empresa pequena, como eles mencionaram que era a intenção deles. É uma empresa que opera 16 poços, dos quais 7 estão produzindo e 9 na época estavam perfurados, mas estavam parados. Então, de acordo com a análise da companhia, só de eles colocarem esses que estão parados em produção, o ativo passaria a produzir cerca de 150 barris por dia. A gente tá falando, pessoal, de pequenos números, né? Tem muita gente imaginando aí ou esperando que a Azevedo vai ser a próxima PetroRio, mas não tem nem comparação. A gente tá falando de centenas, enquanto que a PetroRio passou de 100 mil barris um dia desse, então não tem nem comparação. Mesmo assim, o CEO acredita que, junto com essa aquisição que eles fizeram e outras 12 negociações de compra que estão em andamento, há a possibilidade real de que a Azevedo passe a produzir até 1.000 barris até o final do ano de 2024, o que adicionariam 80 milhões de reais no EBITDA. Claro que depende do Brent, depende do dólar, mas ali há uma crença de uma possível adição de 80 milhões mais ou menos de EBITDA para uma empresa que tem 50 milhões em EBITDA. Então, do dia para a noite, o negócio que não representa nada para a empresa passaria a representar mais de metade do resultado operacional da geração de caixa da Azevedo e Travassos. Então, tem bastante potencial nisso daqui. Eu entendo porque que o pessoal tem interesse na Azevedo e Travassos, mas a gente já vai ver que não é bem assim. Além daquela aquisição da Phoenix, ela também fez uma parceria com a PetroVictory. Basicamente, em resumo aqui, a Azevedo e Travassos se comprometeu a investir o necessário para fazer esses campos melhorarem a produção e voltarem ali a dar um resultado positivo para ambas as empresas. E num primeiro momento, 75% do resultado gerado por essa produção vai ser para pagar esse CAPEX, para a Azevedo recuperar esse dinheiro investido. E a partir dali, no momento que ela recuperar todo o dinheiro investido, vai ser metade para cada uma. O que é uma jogada bem interessante para a empresa não se comprometer tanto assim em caixa, né? Ela já tem a garantia de que vai ter o valor de volta de uma certa forma, vai demorar um pouco, mas ela gasta um pouco de caixa no começo, mas volta assim que a produção iniciar, e ela não desembolsa dinheiro para fazer uma aquisição, porque ela teria que fazer a aquisição dessa empresa também, caso ela quisesse tudo para ela. Então pode ser uma estratégia bem interessante dela manter caixa e se aproveitar dos momentos de alta de petróleo que estão acontecendo agora. Percebendo as oportunidades no segmento de petróleo e também no segmento de infraestrutura, a Azevedo e Travassos decidiu cindir o negócio de petróleo numa nova empresa e o restante, o negócio legado, o negócio de empreiteira, infraestrutura e atendimento a outras petroleiras, ficaria numa outra empresa. Então, como ela vai fazer isso? Basicamente vai cindir a vertical de petróleo, de produção de petróleo, vai ser uma nova empresa provavelmente listada em bolsa, e quem é acionista hoje da Azevedo e Travassos vai receber ações dessas empresas, e aí vira uma empresa só de petróleo, parecida com a A3R, parecida com a PetroRio, e o restante das outras duas vertentes dela vão fundir com outras duas companhias. Então a Azevedo e Travassos está passando por muitas transformações, é até difícil acompanhar. Então a parte de petróleo vai ser cindida, provavelmente, se tudo for aprovado pelo conselho, etc. E as outras duas vertentes restantes vão se fundir com a MKS, que é uma empresa muito parecida com a Revtos, né? Então a Revtos é focada na manutenção de plataformas de petróleo offshore, ou seja, na água, no mar. E a MKS é focada na manutenção industrial onshore. Então, assim, é bem complementar. Inclusive, na matéria comenta aqui que as duas têm um faturamento muito parecido. A MKS faturou 230 milhões, enquanto que a Revtos teve um faturamento muito parecido, com um backlog até menor. Então, são duas empresas bem complementares de tamanhos parecidos. E também vão se fundir, possivelmente, aqui com a Aviva, que, por sua vez, tem sinergias importantes com a vertical de construção da Azevedo e Travassos. Essa Aviva é uma empresa também de saneamento. Então, vejam que interessante. A Azevedo e Travassos tem
empresa ali especializada em atender e fazer construções para o segmento de saneamento, e agora ela poderia, teoricamente, se fundir e começar a tocar os próprios projetos com toda a expertise que ela tem de economia de custos, de fazer uma obra mais rápida, com mais eficiência. E segundo os controladores aqui dessa Aviva, o plano é entrar em novos leilões de saneamento, que vai ter muito leilão de saneamento daqui para frente. A gente precisa levar aí saneamento para quase 50% do Brasil, então não vai faltar leilão e precisa de muito dinheiro em investimento, então tem bastante oportunidade nesse setor. A respeito dessas combinações de negócio, as partes prorrogaram por mais 10 dias o prazo para conclusão das diligências e negociações, ou seja, a resposta se elas vão se fundir ou não, se vai para frente ou não, só vem no dia 14 de setembro. Pode vir antes, mas vem somente até o dia 14 de setembro. Então, parecido com o que a Pets fez, às vezes você precisa de mais alguns dias ali para realmente ver se faz sentido para todo mundo, da forma que vai ser feita. E aí, assim que essa notícia sair para o mercado, a gente vai poder ver como que ela vai repercutir. Mas eu acredito que o mercado espere que isso aqui vá acontecer sim e já esteja no preço das ações da empresa. Falando agora do resultado da Azevedo no segundo trimestre de 2024, não veio um resultado bom, na minha visão, misto para ruim, tá? Tiveram pontos positivos, mas tiveram bem mais pontos negativos. Então, o pipeline da empresa cresceu aqui 109%, dobrou frente ao primeiro trimestre de 2024. Então, um crescimento bem importante, está com 16 bilhões de reais aqui de pipeline. Pipeline não é os contratos que ela já venceu, isso daqui é projetos que ela está participando do leilão para ver se ela ganha ou não, né? Mas é interessante isso aqui crescer, porque quanto mais projetos tem que ela esteja participando, maior a chance dela ganhar algum, e aí aquilo entra no backlog da empresa para ela faturar no futuro. Quando a gente fala do backlog, que é o que ela já sabe que vai faturar, tá praticamente estável frente ao primeiro trimestre de 2024, mas está trabalhando aqui num valor abaixo do que o mercado esperava, e até a própria empresa falava, que ela acreditava que ia chegar ali e ficar num bilhão de reais de backlog ao longo no curto prazo ali, entre 23, 24 e 25. E ela não tem conseguido chegar nesse número. A receita bruta caiu 16%, basicamente aqui eles explicaram no call que é por conta da ciclicalidade do modelo de negócio deles. Então, eles aceitam alguns contratos, eles gastam muito dinheiro para começar a trabalhar nesses contratos, nessas construções, nessas empreitadas, e demora um tempo para essa receita começar a entrar. Então, no primeiro momento, você tem bastante gasto, bastante capex, bastante despesa e pouca receita. No meio do contrato para o final, você tem bastante receita, só que quando você está chegando no final do contrato, você para de receber, e aí você só tem gasto para você desmontar tudo aquilo que você colocou lá, o pessoal que você contratou para fazer a construção, as máquinas que você alugou para levar para lá. Então, nesse trimestre, a Azevedo está justamente numa transição dessa. Tem um contrato que ela está começando a atender, enquanto o outro contrato importante está terminando. Então, ela teve uma queda de receita frente ao ano passado, e a margem bruta ficou aqui em 12,5%. Quando a gente olha aqui o pipeline da empresa, a gente vê que basicamente metade aqui é para a parte de infraestrutura, metade para raftos de óleo e gás, e o pipeline setorial também é muito focado aqui na parte de óleo e gás, então a empresa tem bastante expertise no setor. Já o backlog e contratos que ela tem para faturar, ele está bem mais focado na parte de infraestrutura e muito na parte de óleo e gás, então tem muito investimento de infraestrutura em óleo e gás, principalmente a Petrobras, que é o principal cliente da Azevedo Travassos Infra aqui no Brasil. Então aqui a gente consegue enxergar justamente aquilo que eu falei para vocês da receita. Então ela perde um contrato e a receita vem caindo aqui todo o trimestre, até o momento que ela vai começar a receitar aqueles 600 milhões que ela tem no backlog. Então, mais para o fim do ano, então no segundo semestre de 24, provavelmente a gente vai ter uma receita maior da parte de infraestrutura da Azevedo, apesar de ter um pouco mais de despesas, então talvez a margem EBITDA seja pior. Aqui no lucro bruto a gente consegue visualizar justamente essa questão cíclica do negócio, então quando está indo bem, a gente vê uma margem subindo bastante, chegando aqui a 30%, mas no momento ruim ela chega a ter a margem negativa, naquele momento que ela investe mais e não está vendendo ainda, não está receitando, não está faturando. Quando a gente olha aqui semestral ajustado, é uma margem próxima a 10, 12%, que é uma margem bruta baixa, mesmo para a indústria, é uma margem bruta considerada assim mais para baixo do que para dentro da média. Então é bem difícil da Azevedo conseguir gerar valor com essa margem, porque ela ainda tem que depois pagar as despesas não operacionais e também despesa financeira, despesa com juros, essas outras despesas que no momento os juros não preocupam, mas as outras despesas, principalmente nesse momento de investimento, de mudança de negócio,
de fusão vão chegar e provavelmente a empresa não vai ser lucrativa aí no curto prazo. No trimestre, então, a empresa fechou com um prejuízo de 77 milhões, que foi um resultado bem pior do que o primeiro trimestre de 2024, mas isso foi por conta de um não recorrente, então ela reconheceu uma baixa de ativo de 56 milhões referente a uma despesa não caixa, não recorrente e não operacional com a baixa de ativos imobiliários utilizados na aquisição da Phoenix. Então, quando ela foi comprar aquela Phoenix lá de petróleo, ela tinha no balanço dela alguns ativos imobiliários que ela utilizou nessa negociação, e aí ela fez a baixa, já que ela comprou, entre aspas, né, nessa troca, ela comprou a Phoenix por cerca de 125 milhões e esses ativos no balanço dela estavam lançados por 180. Como ela teve que aceitar essa troca para ficar igual, né, para trocar uma coisa pela outra, ela teve que baixar, que ela teve essa perda de 56 milhões, que não é uma perda caixa, mas realmente tira sim o valor da empresa. Quando a gente faz esse ajuste, mesmo assim a empresa deu prejuízo, então ela segue sendo uma empresa que dá prejuízo, apesar da margem bruta positiva, apesar dessas perspectivas de melhora de geração de caixa, apesar de não ter dívida, é uma empresa que está sim dando prejuízo nos últimos 12 meses, nos últimos trimestres. Apesar do prejuízo, vocês sabem que eu gosto de olhar bastante a geração de caixa, porque o que quebra uma empresa é ela ter dívida, e a Azevedo nesse momento não tem tanta dívida, praticamente dívida líquida positiva, ou caixa, falta de caixa, tá gastando caixa demais, tá queimando caixa, e a atividade operacional da empresa no semestre gerou aí 84 milhões de caixa. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês, né? Tem um descasamento ali do momento que ela fatura, do momento que ela começa a gastar para iniciar uma nova obra, mas o caixa está entrando, ela está recebendo caixa e está gerando caixa operacionalmente, o que é uma boa notícia. Respondendo agora para vocês o que eu acho de investir em Azevedo e Travassos. Na minha opinião, ainda é cedo, então tem mais cara de armadilha do que de oportunidade nesse momento. Basicamente, pessoal, porque Azevedo e Travassos, ela, como expliquei para vocês, tem uma margem bruta ainda muito apertada, ela vai passar por aquelas fusões todas, se elas forem anunciadas, se elas acontecerem, o que traz muito potencial, mas traz também bastante incerteza, bastante risco. É um momento de mescla, de mistura de operações, então a gente não consegue ter acesso a quais são os dados ainda dessa nova empresa que vai ser cindida, né, da parte de petróleo. E se a fusão não acontecer, talvez seja até pior do que ela acontecendo, porque sem ela acontecer, a gente tem noção de que é uma empresa que dá prejuízo, com margens baixas, com segmento bem cíclico. Tem bastante oportunidade nesse segmento? Tem, mas o Brasil é conhecido por ser um voo de galinha nesse setor de infraestrutura. Então não dá pra gente assumir que simplesmente essa receita vai vir, que ela vai vencer todos os pipelines, que ela vai vencer todos e ficar com aquele backlog grande. Ela já não está conseguindo passar dos 600 milhões, não está chegando naquele bilhão que ela acreditava. Então, a parte do negócio dela de infraestrutura é uma grande incerteza. Mesmo que não haja fusão, e havendo fusão, pode ser que não seja tão boa quanto o mercado espera. Na maioria dos casos, fusões são muito mais complicadas do que o mercado espera e não tem tanta sinergia quanto a própria empresa acredita que vai conseguir extrair. Então, o negócio hoje da Azevedo e Travassos, na minha visão, não é interessante de se investir. Mas ela pode também cindir a parte de petróleo, que é o que eu acho que a maioria dos investidores estão mais interessados por conta do sucesso aí, principalmente da PRIO, da antiga PetroRio. E também a respeito disso, pessoal, eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa. A gente tem que lembrar que é uma empresa que está trabalhando ali com números bem pequenos, a expectativa é de produzir no máximo ali mil barris no final até o final desse ano, então ainda é muito incipiente. E eu lembro sempre para vocês, né, que apesar da PRIO ter sido sim uma tese de sucesso, então quem investiu ali em 2016, por exemplo, teve um ganho e segurou até hoje, que poucos devem ter segurado, teve um ganho de mais de 20 mil %. É verdade, mas você não precisa tentar acertar o momento que a empresa vai fazer essa grande reviravolta e vai ficar melhor e vai vender mais e vai comprar mais ativos e vai crescer, que é quase o que está acontecendo agora com a Azevedo. Se você comprar hoje e isso tudo acontecer com ela, pode ser que você realmente tenha um ganho de 20 mil, de 15 mil % daqui a 10, 15 anos. Mas é muito difícil dizer que isso está encaminhado e de que isso vai acontecer. Então, não tem problema nenhum você esperar um pouco mais. Então, quem não comprou a PRIO lá em 2016, que ela quase não tinha produção, e esperou, por exemplo, para 2017, 2018, você teria um ganho ali de 7 mil %, ainda bastante, é muita coisa isso daqui, com muito mais clareza. A empresa já produzia, se eu não me engano, mais de 10 mil barris, já não tinha dívida, já era mais rentável e estava ali comprando mais campos para crescer. Você não precisa acertar o momento mais impossível do mundo para você comprar. As chances são muito grandes, inclusive, de você
errar demais o momento. Então, mesmo que a gente pegue aqui a PetroRio, que ela teve essa história de sucesso, se a gente volta lá para 2015, 2016, você poderia ter comprado justamente aqui, achando que era o grande momento de comprar a PetroRio, naquela reviravolta, e aí você, na verdade, perdeu ali 30, 40, quase 60%, e demorou bastante, ó. Julho de 2015, só lá em janeiro de 2017 que começou a subir. Talvez você teria vendido já achando que você fez uma besteira, que você errou na sua análise. Então não precisa você tentar acertar o pior momento. Você poderia muito tranquilamente ter comprado o PetroRio aqui em 2018 ou em algum outro momento em 2017 e teria tido um ótimo retorno. Então, mesmo pensando na possibilidade dessa parte de petróleo da Azevedo dar muito certo, eu acho que ainda é muito cedo. A gente pode esperar tranquilamente os próximos trimestres, essa operação finalizar esse ano, a cisão acontecer, ela ir para a bolsa, começar a divulgar os resultados com essa nova cara, com essa nova empresa de petróleo, e vocês podem ter certeza que se ela fizer isso, se ela começar a cindir e falar só de petróleo, eu trago aqui no canal porque é um setor que eu gosto bastante da Prio, tem bastante conteúdo da 3R aqui, bastante conteúdo da Recôncavo, a gente com certeza vai acompanhar e trazer aqui para vocês. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falei nesse vídeo não é recomendação de investimentos, mas se vocês quiserem saber as nossas recomendações, inclusive saber qual empresa de petróleo que a gente recomenda a compra nesse momento, é só você se tornar um assinante Dia Pro. No primeiro link da descrição desse vídeo você vai para um grupo que a gente manda cupons de desconto para você assinar o nosso plano anual. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta aí o que você acha de investir em Azevedo e Travassos.